Bom dia mais uma vez, doutor Zucoloto. Bom dia, Alice. Tudo bem? Tudo bem? O senhor vai poder entrar com a câmera também? Posso? Tudo bem? Tudo certo. Pronto, tô te vendo agora. Bom dia mais uma vez. Antes da gente começar com as perguntas, eu gostaria de informar que nós tivemos um pequeno problema com a transmissão. Então, esse momento vai ser gravado e disponibilizado depois aos participantes que fizeram perguntas. Claro. Nós agradecemos a sua presença, doutor Zucoloto. Muito obrigada pela. Então nós não estamos ao vivo agora, é isso? Não, não exatamente. Tá. Mas nós agradecemos a sua disponibilidade. As suas aulas foram muito comentadas e muito elogiadas. O pessoal ficou bastante feliz com o conteúdo que foi ministrado. E principalmente agradeceu por ter disponibilizado o material. Imagina, é um prazer. Eu é que agradeço pelo convite, viu? Parabéns pelo evento a todos vocês. Muito obrigada. Então, começamos as perguntas. A nossa primeira pergunta que a gente recebeu ontem diz assim: quais são as suas sugestões para a escrita de artigos de revisão? Por onde começamos e que estrutura usamos? Bom, então vamos lá. O artigo de revisão tem um modelo um pouco diferente, realmente, desse modelo que a gente viu nessas aulas, né? Esses modelos, essa estrutura de artigos que a gente viu nessas aulas serve principalmente para artigos regulares. O artigo de revisão é diferente. A função do artigo de revisão é trazer para o conhecimento dos cientistas, né, um compêndio, tudo que tem acontecido numa determinada área ou sub-área, subtópico, nos últimos anos, 3, 5 anos, por exemplo. Tá? O que é importante na escrita de um artigo de revisão? Bom, depois que você já fez a revisão bibliográfica, depois que você tem já separado todo o material, os artigos que você vai utilizar para apresentar no artigo de revisão, os resultados que você vai discutir, depois que você já tem tudo isso pronto, você vai partir para a escrita. Né? Um artigo de revisão é importante que a gente apresente a temática, né? Então, a problemática, antes da problemática, a importância do tema tem que ficar muito bem claro no artigo de revisão. Depois, a problemática, os gargalos, os gaps, que na verdade isso é que é uma das motivações, né, para que você tenha se debruçado sobre esses trabalhos para escrever um artigo de revisão. O que se tem hoje, né? O que se tem nesses últimos 3 ou 5 anos que você delimitou, o que se tem hoje, deixar muito bem claro qual é o estado da arte, o que está na fronteira do conhecimento. E a parte mais importante, as perspectivas. Para onde a área deve caminhar? As sugestões, o input, a análise do autor ali, né? De onde a área deveria focalizar mais para resolver determinados problemas, em qual caminho a área deve avançar. Então, um artigo de revisão seria uma apresentação do tema, mostrando a importância e a relevância, deixar muito claro qual é a problemática, o gap, os gargalos, os desafios, a análise dos resultados mostrando, né, o estado da arte, onde está a fronteira do conhecimento hoje, e o mais importante, a perspectiva, as perspectivas, né? A visão do autor do artigo de revisão de para onde a área deve caminhar, onde deve ser aportado maior atenção, mais recursos eventualmente, né? Essa visão para o futuro dessa área ou dessa sub-área. Então, esse é um artigo de revisão. Né? Os modelos, e aí a estrutura varia, não é uma estrutura tão bem preservada assim como no artigo regular, pode variar bastante, mas esses são os pontos principais. E essa estrutura, esses pontos têm que aparecer ao longo de todo o artigo de revisão. Ótima pergunta. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta é do doutor Luciano, que primeiro diz: primeiramente, somos muito gratos pelo seu curso, que certamente os participantes adoraram e adquiriram muito conhecimento.
Na etapa após a publicação de um artigo científico, na sua opinião, qual a importância e a relevância da disseminação deste por meios de postagens em redes sociais, blogs e outras plataformas para o sucesso e reconhecimento desse trabalho pela comunidade científica? Quais outros caminhos você considera válidos para aqueles, além daqueles tradicionais que são realizados pelas editoras? Olha, agradeço a pergunta do professor Luciano e, de novo, agradeço o convite e parabenizo pelo evento com toda a sua equipe. E é o seguinte, depois da publicação tem um trabalho de divulgação realmente, de marketing, né? As editoras têm suas ferramentas, então algumas editoras aí que eu vejo no nosso dia a dia com ferramentas e sempre depois dão um certo apoio aos autores, né? Na disseminação desses artigos, são Springer Nature, Elsevier e algumas outras, né? É muito válido. Hoje, sem dúvida alguma, a divulgação do seu artigo publicado nas redes sociais pessoais do cientista ou da instituição é muito importante. Isso é uma ferramenta que não se pode mais desprezar. Então, Facebook, LinkedIn, Instagram, são as redes sociais importantes para que o autor faça a divulgação desse trabalho, sem dúvida alguma. Tá? Nas suas redes sociais pessoais e também nas redes aí da instituição. Tá? Quais outros caminhos? Olha, Luciano, há pesquisadores que fazem um contato direto com a sua rede de colaboradores ou de conhecidos, através de e-mail também, né, comunicando que foi publicado aquele artigo. Né? Mas temos visto cada vez menos isso. As redes sociais, eu acho que, além da divulgação do trabalho das editoras na divulgação, cabe aos autores essa divulgação mais pontual, e aí, sem dúvida alguma, essas redes sociais é que são as principais ferramentas. Né? Não saberia sugerir aqui nenhuma outra forma de divulgação, Luciano. Entendo. Obrigada pela resposta. A Estefânia está solicitando uma pequena fala sua sobre ChatGPT versus plágio. E ela diz obrigada pelo curso, abraços. A Estefânia está solicitando o quê? Desculpa, eu perdi aqui. Você pode repetir, Alice? Uma pequena fala. Tá, então vamos lá. Eu não sei se vocês viram, mas eu acho que no final da minha palestra eu deixei lá uns links para uma palestra específica de escrita científica e chat GPT. Eu deixei esse link, senão eu posso colocar aqui. Você consegue confirmar, Alice? Deixa eu ver aqui. Eu acho que inclusive é uma palestra recente aqui da Escola de Pesquisadores que nós organizamos aqui na USP de São Carlos. Mas eu vou achar aqui o link, eu acho que vale a pena eu pegar o link aqui e passar para vocês aqui nesse chat, tá? Eu acho que vale a pena. Deixa eu achar aqui. Sim, por favor, aí a gente repassa aos nossos participantes. Tá bom. Não, com certeza eu acho que é válido. E aí a gente já vai falar dessa questão do plágio. Apareceu. Desculpa aí o áudio, que eu abri a palestra aqui e tal. Vamos lá. Então, esse é o link, ó. Link para a palestra ChatGPT. Será que foi no chat? Tá indo. Tá chegando a mensagem. Uhum. Tá bom. Obrigada. Bom, então vamos lá, Stefane. O ChatGPT é uma ferramenta importante, nós estamos só no começo, no advento dessa história toda, da interação do homem com a inteligência artificial, nesse nível, né, mais aprofundado. Então, claro que o ChatGPT serve para uma infinidade de outras coisas. Né? A aplicação no apoio à escrita é uma pequena parte
que a gente pode ter acesso aí dessa ferramenta, né, no nosso dia a dia. Então, uma pequena parte. Pode ser útil? Pode ser bastante útil, desde que você entenda o que é um artigo científico, qual é a boa estrutura de um abstract, de uma introdução, de uma sessão de resultados, de uma sessão de conclusões. Aí você tem a capacidade de fazer a curadoria daquele texto que foi gerado pela inteligência artificial. Senão, pode ser um desastre. Pode ser muito complicado. Se você só pedir para o ChatGPT escrever tal coisa e usar aquilo da maneira que ele sai da ferramenta, pode ser um grande problema. Então, primeira coisa, você tem que entender o que é escrita científica, o que é um artigo e qual a estrutura, né, de cada uma das seções de um artigo científico. É uma estrutura importante, uma estrutura boa. Aí você consegue mexer naquele texto que chegou para você e pode te ajudar realmente. Questões de plágio. O ChatGPT, ele não vai buscar frases prontas que aparecem para ele montar as coisas como outras ferramentas de busca, por exemplo. Então, ele vai ter uma dinâmica própria de elaborar aquele texto. Mas, claro, não custa nada. Aliás, é recomendadíssimo que você, depois de processar aquele texto, né, analisar, mexer, modificar, passa no antiplágio. Tem vários softwares antiplágio aí, gratuitos, no nosso portal da Escrita Científica da USP de São Carlos. Tem lá alguns links. Vale muito a pena, não custa nada, são alguns minutos, Stefano. Então, pode ser que venha alguma frase, ou algumas frases ali, né, muito similares ao que já tem publicado. Para evitar qualquer problema, primeiro, não use o texto como ele chega para você imediatamente. Trabalhe nesse texto, edite, tire os absurdos que podem aparecer ali, que podem aparecer bastante, tá? Aí você já tem um texto muito mais com a sua cara. E isso você ainda passa no antiplágio. Aí você não tem erro, tá? Dá uma olhadinha nessa palestra que eu coloquei aqui, o link, que pode te ajudar bastante. Eu acho que vale a pena a gente aprender a usar o ChatGPT para esse tipo de tarefa, tá bom? Muito bom. Sim, excelente, muito atual essa discussão. E a palestra está lá no nosso canal do YouTube, Escola de Pesquisadores. Eu estou vendo aqui que ela falou que a palestra foi no dia 23 de maio. Está lá disponível, tá? Então fique tranquilo, a palestra vai ficar disponível ali no nosso chat do YouTube da Escola de Pesquisadores, tá? Muito obrigada. Imagina. A nossa próxima pergunta também do Dr. Luciano é sobre a questão dos artigos, sobre a questão relacionada a artigo de revisão. Com a popularização das inteligências artificiais baseadas em modelos de processamento de linguagem natural, você acha que o papel dos artigos de revisão poderá ficar secundário no meio acadêmico, ou mesmo tender ao desaparecimento? Ou, na sua opinião, bons artigos de... Desculpa. Não, por favor, imagina. Ou, na sua opinião, bons artigos de revisão ainda terão um papel importante para compilar o estado da arte em um determinado tema? Olha, professor Luciano, no momento ainda a gente não consegue eliminar o cientista nessa tarefa de escrever artigo de revisão, pelo menos é o que eu tenho visto. Claro, essas ferramentas de inteligência artificial vão evoluir, estão evoluindo num passo, né, inimaginável para a gente. Então, tudo isso vai acontecer muito rápido. Pode ser que em breve a gente tenha ferramentas específicas, por exemplo, né, para escrita de artigos de revisão, no apoio a pesquisadores para ficarem mais up-to-date ou para ficarem mais atualizados com os temas de sua pesquisa? Claro, não vejo por que não. E seria ótimo, né? Pode poupar trabalho para a gente, né? Agora, quanto a substituir o cientista como autor de artigos de revisão, não dá para. Eu não consigo falar ainda, Luciano. Vamos esperar para ver como que evoluem essas ferramentas, se vai ter alguma parte específica para a escrita de artigos de revisão, né? Algum algoritmo específico, né? Para uso acadêmico, científico. Tomara que tenha. Pode ser que seja útil, mas, de novo, assim que tiver também, cabe a nós olharmos esses resultados, analisar o que a inteligência artificial está gerando, para ter confiabilidade, para saber se aquilo realmente pode ser utilizado, se aquilo está realmente trazendo uma fotografia do estado da arte naquele momento ou não. Então, cabe esse processo de curadoria aí dos cientistas ainda, viu, Luciano? Mas eu acho que, né, não precisamos ser grandes visionários aí para saber que esse tipo de tarefa vai ser muito impactado, facilitado pelas inteligências artificiais, Luciano. Cabe a nós aí darmos uma olhadinha, tutoriar isso, para ver se realmente a gente tem confiabilidade
nesses resultados, nesse tipo de produção da inteligência artificial, né, para que a gente possa utilizar de maneira tranquila e adequada, Luciano. Muito obrigada. Ainda no tópico de artigo de revisão, eu vou compilar duas perguntinhas, que foi do Carlos Alberto e da Fabiana, que pediu dicas para escrever artigos de revisão. Qual seria a maior dica? O Carlos Alberto perguntou isso, né? Carlos Alberto, isso é uma ótima pergunta. Ao contrário do que muita gente pensa, escrever artigo de revisão não é fácil e não é para todos, assim, né? Digamos, né? Muitos orientadores, né, os supervisores, gostam de passar tarefas para os seus alunos, eles estão começando no grupo, para que eles tomem contato com o estado da arte e tal, né? Produzir um artigo de revisão. Isso é ótimo, e com certeza o aluno vai ter contato com o estado da arte e tudo mais. Agora, a escrita de um artigo de revisão tem que ter ali a tutoria de um especialista na área. Tá? Então, a grande dica que eu teria a dar a quem quer escrever um artigo de revisão é: entenda da sua área, dessa área. Você tem que ser um especialista. Se você não é um especialista, então você, né, vai trabalhar nesse artigo junto com um especialista, que pode ser o seu orientador, orientadora, supervisor, supervisora. Mas é importante que tenha alguém com essa visão de longo prazo, de longa data, já com essa experiência, né? Por quê? Porque a parte mais importante do artigo de revisão, como já comentei, são as perspectivas, de onde a área deve caminhar, né, para cumprir, para fechar aqueles gargalos, aqueles gaps que você identificou no artigo. Então, essa percepção, né, de como deve caminhar, esse seu input, né, de como, para onde, do que fazer, de quais sub-áreas, subtópicos focalizar para que a área avance no caminho correto, isso depende de experiência e de conhecimento na área. Então, essa seria a minha maior dica. Precisamos de alguém, dentre os autores, que tenha uma grande experiência na área. Isso é importante, tá? Agora, não há uma grande dica mágica, né? Você precisa fazer uma boa revisão bibliográfica, ter acesso às principais publicações da área, sem deixar nenhuma de fora. Isso não é muito difícil hoje, porque nós temos boas bases de dados. Escolhe um período nos últimos anos, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, ou sei lá quanto tempo, né? Escolha esse período de análise, pegue bons artigos, analise todos com muita calma e depois comece o processo de escrita, tá bom? Mas é importante que tenha alguém com experiência na área para poder colocar de maneira clara e pertinente essas perspectivas para a área. Uma dica muito valiosa, doutor Zucoloto. A nossa última pergunta é da Fabiana, que está perguntando assim: quais ferramentas recomenda utilizar para os artigos de revisão e por onde devo começar? Acho que o senhor já respondeu, né? Por onde começar? O senhor tem alguma dica de ferramentas? Olha, a primeira coisa é fazer a revisão bibliográfica. Aí é um acesso e utilização das bases de dados. Dependendo da sua área de atuação, tem as suas bases de dados mais importantes, né? Sei lá, Web of Science, Scopus, o que mais que a gente tem? PubMed, várias outras áreas, as áreas de humanas também têm as suas bases de dados mais específicas. E isso é uma conversa aí com as suas bibliotecários da sua instituição, eles vão te deixar bem a par de todas as bases de dados importantes na sua área. Conhecer as bases de dados importantes, fazer uma boa revisão bibliográfica, ter acesso a tudo isso, se debruçar sobre esses artigos, né? E ter esse mapa do que está acontecendo nesse último ano, nos últimos 3 anos, na sua cabeça. E a partir daí começar a escrita. Não existe uma ferramenta específica para a escrita. É você, seu laptop, seu computador mesmo, e muita força de vontade. Não é fácil e leva tempo, tá? Mas é assim mesmo. Tudo que é bom na vida vem com sacrifício. Então, vamos lá, né? Coloque aí seus esforços, que é interessante. Artigos de revisão são interessantes, né? São muito importantes para a ciência. Então, vale muito a pena. Eu desejo a você aí, Fabiana, ao Carlos Alberto também, que estão empenhados aí nos seus artigos. Então, muito boa sorte, tá? Contem conosco se eu puder ajudar de alguma forma. Tá bom. Muitíssimo obrigada, doutor Zucoloto. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Mais uma vez agradecemos pela disponibilidade, por ter respondido as dúvidas dos nossos participantes e por ter estado com a gente nesse quarto CDNB. Imagina, eu que agradeço.
Alice, pela sua gentileza, sua cordialidade, o professor Luciano também, a toda a equipe, meus parabéns pelo evento. Foi um grande prazer, viu? Contem conosco e fiquem Igualmente. todos com Deus e até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.